Uma saudação especial a todos que buscam aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. É uma alegria estar aqui novamente. Iniciamos hoje o nosso estudo diário, profundo e reflexivo da série Bíblia Fácil Apocalipse. Chegamos à lição 10, né? O título é Uma Besta que Sobe do Mar. Um tema, assim, bem denso do Apocalipse. Sim, e este é o momento para a gente mergulhar juntos nas Escrituras, sempre buscando a orientação do Espírito Santo. Quero lembrar que o material completo, guia de estudo, está disponível de graça no link da descrição, tá? E antes de começarmos, vamos orar? Vamos sim. Pai querido, obrigado por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito para a gente poder compreender as verdades do Apocalipse e aplicá-las na nossa vida. Que Cristo seja revelado a nós agora. Em nome dele oramos. Amém. Isso nos leva direto para Apocalipse, capítulo 13. Vamos analisar a primeira besta que João descreve. A primeira pergunta da lição se baseia justamente no versículo 1. Certo. Pergunta 1. De onde surge a primeira besta vista por João? Vamos ler Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças os nomes de blasfêmia. E aí, o que significa mar? Então, a profecia bíblica usa muitos símbolos, né? Mas o bom é que a própria Bíblia se interpreta. Para entender besta e mar, a gente olha outros textos. Ah, interessante. Quais textos? Olha, para besta, a gente vai lá em Daniel, capítulo 7, versículo 3. Diz assim: 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E o anjo explica no versículo 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então veja bem, besta ou animal em profecia representa um rei ou um reino, um poder político, né? Entendi. Besta é um reino ou poder. E o mar? O mar ou águas também tem um significado simbólico. Apocalipse capítulo 17, versículo 15 explica: Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, essa besta, esse poder, surge de um lugar com muita gente, uma área densamente povoada. Faz sentido. A lição avança para tentar identificar esse poder. E aí entra a pergunta 3, que também é implícita ali, mas usa Apocalipse 13.1 e 17.9 e 12. O que representam as cabeças e os chifres? Isso. Vamos por partes. Os 10 chifres. Apocalipse 17, versículo 12, é bem direto. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. A lição aplica isso aos reinos, às tribos bárbaras que surgiram da divisão do Império Romano lá no Ocidente. Ok, os chifres são esses reinos que sucederam Roma. E as 7 cabeças? As 7 cabeças. Apocalipse 17, versículo 9, dá a pista. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. A lição interpreta isso como 7 poderes que, ao longo da história, oprimiram o povo de Deus. 7? Quais seriam? Seriam Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, depois Roma Imperial, que existia na época de João, e por fim Roma Papal, que viria depois. A besta de Apocalipse 13, especificamente, focaria mais nessas 2 fases de Roma, Imperial e Papal. Fica bem abrangente. Agora, a pergunta 4. Esta besta que sobe do mar era semelhante a que outros animais? O versículo 2 de Apocalipse 13 diz: A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Uma mistura, né? Exato. E essa mistura não é por acaso. Conecta direto com os impérios de Daniel 7. A lição sugere que Roma, tanto imperial quanto papal, incorporou características desses poderes anteriores. Como assim? O leão, que em Daniel 7 representa a Babilônia, traria a ideia de orgulho, pretensão e a transgressão da lei de Deus, tipo a idolatria. O urso, que é a Medo-Pérsia,
Lembraria a imposição de culto, né? A lição menciona até a questão da adoração ao sol, o domingo, que teria vindo do mitraísmo persa e foi absorvido. Entendi. Santos, algo que também se via nesse poder, é como se essa besta fosse uma síntese, né? Uma síntese de características de impérios opressores anteriores. Agora, a lição vai para as ações desse poder. Pergunta 7. Este poder tem uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Quem este poder difama? Apocalipse 13, versículos 5 e 6. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar um nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O que a Bíblia define como blasfêmia, segundo a lição? A lição busca a definição na própria Bíblia. Por exemplo, em Lucas capítulo 5, versículo 21, os escribas acusam Jesus de blasfêmia porque ele perdoou pecados. Eles dizem, quem pode perdoar pecados senão Deus? Então a pretensão humana de perdoar pecados, que é algo só de Deus, seria blasfêmia. Certo. Tem outro exemplo. Sim, em João capítulo 10, versículo 33, acusam Jesus de novo. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu um homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então um homem se colocar no lugar de Deus, se fazer Deus, também é blasfêmia. E como a lição aplica isso à besta? A lição relaciona isso com declarações e práticas históricas atribuídas ao poder papal, como a afirmação de ter autoridade para perdoar pecados e o título de vigário de Cristo, que significa estar no lugar de Cristo ou de Deus na terra. Difama a Deus, seu nome, seu santuário celestial e seus anjos. Implicações sérias. Agora vamos juntar as perguntas 5 e 6. Por quanto tempo este poder iria dominar e proferir arrogâncias e blasfêmias contra Deus? O que aconteceu com uma das cabeças da besta? Voltamos ao versículo 5. A autoridade para agir 42 meses. E o 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E o versículo 3 diz... Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Tempo, perseguição e uma ferida. Isso. Primeiro, os 42 meses. A profecia tem um princípio-chave. Dia, ano. A gente vê isso em Números 14:34 e Ezequiel 4:6. Um dia profético equivale a um ano literal. Então, 42 meses proféticos dá 1.260 dias, ou seja, 1.260 anos. 1.260 anos de domínio. Exato. A lição aplica a esse período a supremacia papal, historicamente datada de 538 d.C. até 1798. E nesse período, como diz o versículo 7, houve perseguição contra os santos, aqueles que discordavam da autoridade papal e buscavam seguir só a Bíblia. E a ferida mortal? 1798 tem algo a ver com isso? Tem tudo a ver. Em 1798, o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI, que morreu no exílio. Isso foi interpretado como o golpe mortal na autoridade temporal do papado. Uma das cabeças, o poder papal, foi ferido de morte. Mas a profecia diz que a ferida seria curada. Sim, mas essa ferida mortal foi curada. A profecia indicava uma restauração. A lição e o vídeo que acompanham sugerem que essa cura começou a se manifestar, assim, de forma mais visível, a partir de eventos como o Tratado de Latrão, em 1929, que restaurou o Estado do Vaticano, e na crescente influência e popularidade do papado no cenário mundial desde então. E tudo isso deságua numa questão central, né? A adoração. Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-lão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Exatamente. O clímax do conflito é sobre a quem vamos adorar, a quem daremos nossa lealdade final. A profecia, segundo essa interpretação, aponta para uma adoração quase universal a esse poder restaurado. Mas o aviso é muito claro. A verdadeira adoração pertence somente a Deus, por meio de Jesus Cristo. É uma escolha, então. É uma escolha que define se nosso nome está ou não no livro da vida. Precisamos seguir a palavra de Deus acima de qualquer tradição humana que entre em conflito com ela. Uau!
Que estudo impactante! Se essa mensagem tocou o coração de quem nos ouve, pedimos que curta, compartilhe com amigos, familiares e se inscreva aqui no Pode Crer na Bíblia. É verdade. Nosso objetivo não são números, né? É alcançar vidas com a palavra da salvação. Exato. E queremos convidar também a conhecer o projeto Reavivados por Sua Palavra. É uma jornada diária de leitura da Bíblia Sagrada. Tem mais informações ali na descrição. Vale muito a pena. Imperdível. E no nosso próximo estudo, a gente continua em Apocalipse 13, analisando a lição 11, uma besta que sobe da terra, um outro poder diferente, mas aliado a esse primeiro. Não dá para perder. E lembrando mais uma vez, o guia de estudo completo do Bíblia Face Apocalipse, com todas as lições, está disponível de graça no link aqui embaixo. É só baixar. Isso mesmo. Para finalizar, fica a reflexão. A verdade apresentada hoje nos chama a uma decisão muito séria. A quem nós daremos nossa suprema lealdade e adoração? Que a gente possa examinar nossa vida à luz da Bíblia, sabe? Abandonando tradições humanas que não batem com ela e seguindo unicamente a Jesus. Que a paz de Deus guarde nossos corações nele. Amém. Que assim seja.